conversar com Juliana Rosa, nosso assunto de hoje são as expectativas para a economia no segundo semestre, que agora começa mesmo, e está todo mundo de olho nos indicadores e nas movimentações políticas. E aí, Ju, a expectativa tá um pouquinho melhor do que 6 meses atrás? Conta pra gente, bom dia. Bem-vinda de volta. Tá sim. A Ju também tá Bom voltando, tá dia. todo mundo voltando hoje, né? Uhum. Tirei só uma semaninha, gente, achei pouco, né? Mas é importante a gente voltar com esse olhar aí positivo, né, Megali, aí do segundo semestre, que é realmente positivo aí para a economia. Bom dia para o ouvinte aí também. E por que é positivo? Você tem, na verdade, dois olhares aí para a economia. É positivo do ponto de vista econômico e é positivo moderadamente aí quando a gente olha as movimentações políticas, que também estão sendo levadas em consideração, claro, para poder avaliar as expectativas para o segundo semestre. Então, um olho no padre, um olho na missa. Quando você olha para os indicadores econômicos, você tem uma perspectiva mais favorável para a economia brasileira, porque a gente tem aí, essa semana vai sair mais um indicador de inflação, o IPCA 15 sai amanhã, o indicador que deve continuar corroborando aí essa tendência de inflação perdendo fôlego e uma expectativa de corte de juros a partir agora de agosto. Na primeira reunião que vai ter do Comitê de Política Monetária do Banco Central, com os dois indicados pelo governo Lula. Então, você tem uma perspectiva de um debate mais amplo para poder contribuir para essa expectativa também de redução de juros. E também quando a gente vê as perspectivas para melhora, com isso, da inadimplência do brasileiro, que está muito alta. A gente está vendo aí o Desenrola, o programa do governo, começando a dar condições para as pessoas poderem parcelar suas dívidas e melhorar a situação financeira. Então, a gente vê uma perspectiva de alívio do orçamento com essa redução de inadimplência e redução de juros, enfim, maior possibilidade agora de poder negociar dívidas com prazos maiores e taxas menores. E, por outro lado, você tem também esse olhar na política, como eu estava dizendo. Muita gente, quando olha aqui as perspectivas para a economia, estão colocando uma visão de um otimismo moderado quando você olha a movimentação política, porque o que importa agora para o segundo semestre é entender o quanto que o Centrão, com mais força no governo Lula, vai representar para as pautas econômicas. Por que é um otimismo moderado? Porque se, por um lado, evita pautas mais radicais e a opinião média, quando você olha aqui as pesquisas do eleitorado, né, da avaliação hoje da sociedade brasileira, o eleitorado médio não quer nem pautas muito à esquerda ali, a ponto de, para evitar políticas que possam levar o Brasil a exemplos como a Argentina, né, uma visão ali mais extremista, mas também não tanto à direita, com pautas conservadoras, enfim, algo que possa ser ruim. Então, essa média hoje é vista para a economia como algo que pode fazer caminhar pautas comuns para os dois lados, como, por exemplo, a reforma tributária, a reforma fiscal, agora a reforma do imposto de renda, para tributar mais os mais ricos, por exemplo, né? Isso já é levado em consideração. Então, você tem avanços que estão sendo esperados. Por outro lado, você tem uma limitação ali para poder avançar com outras pautas que, por conta dessa visão mais mediana hoje do eleitorado brasileiro, pode também segurar ali pautas que são mais caras ali à esquerda e que são consideradas, obviamente, também positivas do ponto de vista econômico. Então, o que vai ser acompanhado daqui para frente? A gente vê que há uma perspectiva favorável, a tal da Faria Lima, né, como se fala, o mercado financeiro vem mostrando um apoio bem maior e um olhar muito mais positivo do governo Lula do que no começo do ano. Eu estava olhando aqui, Megali e Carla, que a última pesquisa que eu olhei aqui da Quest, da Genial Quest, mostrava que o mercado financeiro olhava a ala econômica ali, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad,
com um olhar ali bem ressabiado, viu? Era um percentual, olha só, em março estava 20% mais ou menos a aprovação, mais ou menos do ministro Haddad, sai de 0 no começo para 20%, e a última agora já está em 65%. A avaliação positiva do ministro da Fazenda. Então, você vê que existe aqui uma visão de que há um avanço, há uma visão mais favorável da economia com a equipe econômica do governo Lula, porém, é um olhar aí cauteloso em relação a avanços que não vão ser tão grandes aí como se esperava. Por exemplo, você vê a reforma tributária com um monte de exceção, né, um monte de setores que querem sempre manter seus privilégios, e o risco é agora, nas negociações do Senado, terem mais privilégios, mais exceções, o que acaba não provocando o efeito tão forte na economia de crescimento, né, de geração de emprego, como se poderia ter com um avanço mais forte da retirada de privilégios econômicos. Mas você tem um avanço moderado. Então, acho que tem um copo meio cheio aí que a gente pode ver no segundo semestre da economia brasileira. Muito bem. Então paramos enquanto estamos ganhando. Amanhã tem mais. Ju, boa volta mais uma vez. Boa segunda e boa semana. Um beijo, boa semana. Para nós.